Parabéns para vocês pela vibração, pela defesa da corporação. Estamos atentos para apoiá-los sempre. Quero agradecer a deferência do presidente, saudar os colegas deputados, deputadas, assessores presentes. Eu fiquei mais estarrecido ainda quando assisti ontem a um repórter da Globo fazendo uma reportagem sobre a saúde no nosso país. É um absurdo constatarmos que os cidadãos, nossos irmãos, estão morrendo, estão sendo vitimados, maltratados nesse sistema de saúde que não tem o mínimo de condições. No Brasil, de quem é a culpa? Não é só do Estado. A culpa é do governo que findou, mas não só daquele governo. A culpa não pode ser desse fracasso na saúde, não pode ser imputada somente a Dilma, porque os outros partidos estavam governando com ela. O governo de coalizão, o PMDB, o PSD, o PSDB, o PR, todos tinham ministérios no governo Dilma. Todos tinham ministério. Então, se não estavam satisfeitos, o que tinham que fazer? Entregar o ministério e sair, ir para a oposição, mas ficaram no governo. Então, o governo que nós temos hoje, do senhor Temer, é um governo no passado com culpa. O que ele tem que fazer para se redimir de toda a culpa do passado? Tomar providências. Eu não posso imaginar, presidente Sá de Noel, como os meios de comunicação do governo federal não são atentos imediatamente a uma reportagem como do Globo Repórter de ontem. Eles não tomam uma providência. Nós estamos vendo filas intermináveis de pessoas esperando por atendimento. Nós estamos vendo hospitais caindo aos pedaços e sem serem reconstruídos. Falta de medicamentos. Mas não é só no Rio de Janeiro, não. É no Brasil inteiro. Ontem apareceu reportagem de Belo Horizonte, de Brasília, do Nordeste, do Sul, do Rio. Falta de medicamentos importantíssimos para a manutenção da vida. Falta de médicos. Nós estamos assistindo a uma série de equipamentos obsoletos e quebrados. Coisa horrível que está acontecendo com a nossa população. E ninguém toma providência. Será que nós não somos ouvidos? Será que não haveria necessidade de uma responsabilidade maior dos governantes de darem uma satisfação ao tomarem conhecimento, mesmo através de uma reportagem fidedigna dessa catástrofe que está assolando o nosso país, tomarem providência e indicarem alguma solução emergente? Isso é pior do que uma guerra. Nós temos que estar cientes que muita coisa errada foi feita. Por exemplo, o governo da Dilma sobretaxou, colocou mais impostos naquilo que é importado, na matéria-prima importada. Foi aumentado o imposto. 85% dos remédios é feito com matéria-prima importada. Então, os remédios encareceram muito por causa dessa lei esdrúxula. O que competia ao Temer, que participou do governo Dilma? Se eu que estou aqui no Rio sei disso, eu sei disso por acompanhar nas notícias, quanto mais uma pessoa que participou do governo. O Temer teria que agora cancelar esse aumento de impostos na matéria-prima importada para remédio. Isso é uma necessidade do nosso país, meu Deus do céu. Mas não, parece que fazem ouvidos de mercador. A saúde no nosso país, ela está mal. Sistema pior do que 6 países na África. 6 países na África, inclusive Cabo Verde, Senegal e Argélia, têm saúde melhor do que o Brasil. No ano de 2000, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez um estudo completo sobre os sistemas de saúde ao redor do mundo. De 195 participantes, os piores, o nosso estava em 100
125, a posição 125 entre os piores sistemas de saúde. Não é fácil, não é? Saber que o país passa por essa situação e as faculdades de medicina estão sucateadas. Então, daqui a pouco, a gente não vai ter nem mais médico competente para tratar dos nossos netos, dos nossos filhos. No último exame do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMERG, 55% dos médicos foram reprovados. Então, o Brasil está doente, está tudo errado, e a gente, aqui na Alerj, a gente faz o possível e o impossível para tentar melhorar, dar assistência àqueles que são prejudicados, como o pessoal da polícia, aqueles que estão esperando pelo seu salário e não recebem, pelo seu 13º, e quando nós vemos a farra que foi feita, a dinheirama que foi roubada e jogada fora por camaradas sem vergonhas que meteram a mão no dinheiro do Brasil, quando nós poderíamos estar em melhor situação. Eu fico muito triste por não ter o que fazer, além de exclamar aqui a minha indignação. Por exemplo, 20% das mortes, 20% das pessoas infartadas poderiam não ter falecido, porque recebem o atendimento 2 horas, com mais de 2 horas. Se a pessoa tiver um infarto fulminante e demorar 2 horas para ser atendido no SUS, vai morrer. Não tem jeito. São poucos os casos que as pessoas sobrevivem a esse tempo de espera por socorro. Hoje nós temos um problema na sociedade, o problema do câncer. O câncer que se alastra, a pessoa está vivendo e de repente aparece uma doença grave, uma doença mortal, e ficam aí rodopiando pelos hospitais, sem remédio, sem assistência. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que pressionar o governo federal. O governo estadual também tem culpa no cartório. Precisa regularizar e fazer com que os sistemas funcionem de forma honesta, não permitindo a corrupção, principalmente quando você tem OS na frente dos hospitais. O governo tem a sua culpa, mas a centralização da deficiência está no SUS. É preciso que o governo federal tome ciência do sofrimento, o sofrimento da nossa população em busca de remédio, em busca de saúde, porque sem saúde não dá para fazer nada, minha gente. A gente pode ter um emprego muito bom, a gente pode ter uma cultura muito boa, a gente pode ter uma família muito boa, mas se você perder a saúde, vai fazer o quê? E quando um brasileiro perde a saúde, perde a oportunidade de trabalhar, de defender a sua família, de defender a sua existência, de se motivar. E às vezes é uma questão simples de atendimento, de remédio. Eu espero que o setor de comunicação do nosso país, que participou do governo Dilma e agora está com o seu governo independente dela, tomem providência, procurem saber direito o que está acontecendo, se é que não sabem, através dos seus canais burocráticos, do Ministério da Saúde. Procura a reportagem do Globo Repórter de ontem para ver a miséria, para ver o sofrimento, a morte, a desgraça que acontece com o povo brasileiro, que não acontece com vocês. Não acontece porque vocês têm planos de saúde, aí vocês têm condição de se medicarem, de estarem prontamente atendidos. Mas a população do nosso país não é só a população que tem plano de saúde, não. Principalmente a população mais pobre, nós temos que dar atenção e nós temos que dividir as nossas riquezas com o nosso povo e permitir que o nosso povo tenha assistência médica decente e possa viver nesse país. Que esse país não desgringole mais do que já está, que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos orar mais, fazer mais, mas orar mais, porque eu não vejo outra solução, não vejo ninguém com solução para esse país. Se é na polícia, está todo mundo com deficiência, está todo mundo com necessidade. Se é professor, está todo mundo precisando de ajuda. Se vai falar de médico, não tem hospital.
Se vai falar de escola, está tudo parado. Isso está virando uma coisa vulgar, está virando um país de nada, isso está virando uma comunidade de fantoches. Nós temos que reagir, nós temos que fazer alguma coisa, temos que ir a Brasília, temos que envolver os deputados federais, os nossos representantes de Brasília, para acionar o governo federal e pelo menos corrigir aquilo que eles participaram, porque quando a Dilma aumentou o preço da matéria-prima, era vice-presidente o Temer, eu não tenho nada contra ele, não tenho nada contra o impeachment, acho que foi correto, acho que foi necessário, mas ele participou junto com o PMDB, então agora deveria ser o primeiro a corrigir aquelas coisas que fracassaram no Brasil, por exemplo, os impostos de matéria-prima que são utilizados na confecção de remédios, que aumentaram assustadoramente, despropositalmente e sem nenhum conteúdo ideológico, somente para faturar, e quando isso faz, vai contra o povo pobre que não tem dinheiro para pagar. Senhor presidente, uma covardia. Espero que o senhor, como prefeito, possa corrigir alguns pontos que sofrem os municípios e dar mais condição de vida, mais condição de seriedade, porque isso não é país, isso não é democracia, isso é uma mistura de fantoches, uma mistura de enganadores, ladrões e roubadores que tem o objetivo de terem vantagem sobre o nosso povo e sobre os nossos sistemas da democracia. Que Deus possa ter misericórdia desse país. Eu não posso ficar calado quando vejo o pobre morrer e ter deficiência naquilo que tem maior necessidade, que é a sua saúde e também o seu emprego. Muito obrigado, senhor presidente.